Se liga, ó, você pode pedir a sua pizza e ganhar esse prato aqui sempre com o cupom CHARLA10. Presentaço da Forneria Original. Tamo junto, galera. Com a saída desses jogadores de nome e a montagem que começa ali de um elenco, vamos dizer assim, mais... modesto, enfim, né? mais modesto. Passou pela sua cabeça que o Flamengo poderia ser rebaixado em 2013 ou não? Poderia ter que passar por isso para se reconstruir ou isso não passava pela cabeça de vocês? Isso não passava, mas a gente estava atento. Óbvio que a gente... Olha, isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer. Agora, vamos trabalhar para não ser rebaixado. Poderia acontecer? Poderia, né? Era um risco necessário, assim. E aí o peruano ia me pegar, mas... A gente entra nesse ponto que quem não vai lembrar, mas lá atrás teve isso, né? Se levarem o Flamengo pra Série B, vão pro céu, né? E aí... Mas assim, a gente tinha um time bem razoável. O Felipe era um bom goleiro, o Léo Moura um excelente lateral. Depois trouxemos o Wallace, tinha Chicão. O Chicão veio um pouquinho mais na frente, mas tinha o Samir também, que era um bom zagueiro. Tinha o Gonzalez, que é o chileno, que era um bom zagueiro. Na lateral esquerda tinha o Ramon, depois veio o André Santos, mas tinha o Ramon e tinha o João Paulo, que a gente trouxe, que era um bom lateral. O Elias, né, que foi o Pelé trouxe o Elias, trouxe o Paulinho, o Hernani a gente conseguiu manter, que estava de saída. O Moreno, o Carlos Eduardo foi uma contratação... não é que foi ruim, a expectativa era muito maior do que ele conseguiu produzir. Fez um gol importantíssimo. Fez um gol importantíssimo. Só ele. Não, só esse, mas foi importante. Tiveram dois jogadores muito contestados que fizeram 2 gols importantíssimos, o Carlos Eduardo e o Márcio Araújo. Verdade. Carioca. Verdade. Então, assim, era um time abaixo dos padrões do Flamengo, mas era um time que, não era assim também o pior do Brasil. Não. Tá certo? O Brasil não era. E conseguiu encaixar ali na saída do Mano. Tivemos aquela vitória ainda com o Cruzeiro, ainda com o Mano. Nas oitavas da Copa do Brasil. Do Elias. Logo depois o Mano saiu, o Jaime assumiu. Só que assim, o Jaime assumiu, fez um excelente trabalho, mas o grupo deu uma fechada ali naquele momento. Né? Que parou, né? Parou um mês, né? Eu tive uma conversa com os... Depois daquela derrota do Atlético Paranaense, da saída do Mano, eu fui lá no CT, eu botei todo mundo numa sala e falei, cara, tem um monte de jogador aqui que já foi da seleção, um monte de jogador aqui que tem potencial, a gente não pode estar nessa situação. Assim. E aí, virou-se assim, o Elias levantou e falou, a primeira vez que os jogadores falaram realmente, né? Aí eu senti, falar só, Valinho, tem 2 jogadores aqui que estão tudo... nos treinos, que é o Amaral e o Gonzalez, se não me engano. Amaral Pitbull, né? Que fez até o gol. O resto aqui, inclusive a gente pode dar mais no treino, se empenhar mais, e a partir de agora a gente vai se empenhar mais. O Elias falou. Quando ele falou isso, eu falei, acho que agora a coisa pode ser que ande. Depende do jogador, né, cara? Depende dos caras. O Jaime falou muito bem, se posicionou muito bem nessa reunião também. E dali pra frente a coisa foi embora. Futebol, o grupo fechou, cara. Vamos correr todo mundo aqui, fechou. Teve o evento do filho do Elias também, que, uniu, né? Ajudou mais ainda. A torcida com o time, A torcida com o time, o próprio time apoiando o Elias. Assim, tudo contribuiu para que a gente tivesse. E aquele episódio do André Santos só aconteceu porque o Flamengo não tinha mais chance de cair. Senão não teria, se o Flamengo tivesse chance de cair, eu tenho certeza que aquilo ali não teria dado aquela confusão toda ali, porque realmente não teve confusão. Assim, tinha o departamento jurídico que me autorizou a colocar o jogador em campo. Eu falei, o jurídico autorizou, coloca. Então, assim, ali para mim, talvez por algumas outras... Talvez não, por algumas outras razões ali na época. Olha, o Flamengo não pode cair, então, diz que o cara não tinha condição de jogo, tira os pontos, porque o Flamengo não vai cair mesmo, então a gente resolve outra situação. Acho que foi isso. Então, vamos você tocar esse episódio, porque tem muito... Eu vou falar. Tem muito tricolor que fala... O tricolor falar disso eu acho que é absurdo, mas o tricolor que fala... aquele episódio lá do André Santos... como é que o Flamengo... Eu sempre repito a mesma coisa. Como é que o Flamengo... tem muita teoria da conspiração também em relação à portuguesa. Então, exatamente, eu falei isso. O Flamengo jogou no sábado.
Com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. Jogo das faixas. A última rodada era no domingo. Isso. Onde o Fluminense pegou o Bahia. E teve lá o jogo da Portuguesa, não lembro contra quem foi. O Fluminense estava... Eu só tô contando como é que foi aquela de semana. O Fluminense sabia o que ele precisava e quem precisava tropeçar a semana toda. O Flamengo soube, eu nem sei como é que vocês foram avisados, se ainda foi naquela madrugada, naquela noite que... Não, imagino que não. Imagino que não. Então, assim, como é que o Flamengo... Foi depois do jogo de domingo. Do jogo exatamente, de domingo, da segunda-feira que isso saiu. Como é que o Flamengo poderia, por exemplo, tentar se defender de algo se ele nem sabia? Só foi saber na segunda. Que o jogador estava irregular e que Copa do Brasil cumpre no Brasileiro. Teve essa coisa, né? Não foi expulso da Copa do Brasil, mas cumpre no Brasileiro. Aí que o Flamengo foi saber, então você não faz o menor sentido. Não tô dizendo que ninguém fez nada. Estou dizendo que o Flamengo, por exemplo, esse não fez mesmo, porque só soube na segunda. O jogo da Portuguesa foi no domingo, que aconteceu tudo, do cara entrar e tudo mais. Só pra abordar esse lado. Mas o que eu queria falar, nessa sequência que o Valinho disse do time... A gente pode falar do Mano Menezes, que eu acho que é um eu queria só que interessante. ele falasse sobre esse episódio aí. Então tava garantido que o Flamengo não perderia na os época pontos. foi... Assim. Garantido. Com certeza o nosso Era o jurídico... Michelzinho que tava de frente, não era o advogado da época? o Flávio Willeman era o vice-jurídico. O vice-jurídico, o André era o gerente jurídico. Cheguei no Maracanã pro jogo, fui no vestiário, e falou, olha, o jurídico liberou o André Santos para jogar. Falei, olha, se o jurídico liberou, pode jogar, não tem problema nenhum. Né? Assim, então, aquilo só aconteceu porque o Flamengo não tinha chance de ser rebaixado. Tenho certeza que se o Flamengo tivesse chance de ser rebaixado, o regulamento ia ser interpretado da maneira que eu acho que era correta mesmo. Eu acho que o Flamengo estava certo. E que muito jurista interpretou também. Eu vi vários pareceres naquela época. Exatamente. Então, assim, e acho que recentemente, uns 2 anos, 3 anos atrás, teve o mesmo exemplo de um clube que teve jogador expulso e jogou... Até não sei se foi contra o Flamengo, mas teve um lance desse também aí. Foi expulso numa competição e jogou na no outra. Brasil agora. Sim. E o cara jogou e foi tudo normal. Sim. Entendeu? Então, assim, as coisas... às vezes acontece de uma maneira, depois que você vai entender porque que aquele negócio aconteceu daquela maneira, né? Mas